Bem-vindo, bem-vinda à edição 15 do nosso Café com Execução. Pega o seu café aí, venha tomar um cafezinho conosco aqui e entender como que a gente transforma ideias em execução. Hoje a gente está falando de hábitos, essa semana inteira a gente está falando de hábitos que destroem a sua execução na sua empresa. E o capítulo de hoje, a gente chegou no episódio 15 do Café com Execução. Pare de normalizar o caos. O caos não pode ser normal na sua empresa. O processo ele precisa ser soberano. Você vai descobrir o processo que destrava o crescimento, o processo que vai ajudar você a se livrar do caos de vez por todas na sua empresa. E a questão de hoje aqui do caos é algo que eu conversei ontem com um empresário, porque eu perguntei para ele: a sua empresa cresce com processo ou ela está sobrevivendo no improviso? Porque qual é a diferença do caos, né? Do caos que a gente vive para, deixa eu pôr aqui em cima do caos que a gente vive para o processo. O caos é quando você não tem controle, você não sabe o que vai acontecer. Então, para você aí, como sabe, né, pega papel e caneta, ó, tem papel e caneta, estou anotando aqui. O caos é para quem não tem controle. Você precisa, se você tem uma empresa, você decidiu em algum momento da sua vida ter controle. Se você decidiu ter controle, você precisa que é, seja seguida as orientações que estão na sua empresa. E não é só numa área específica da sua empresa, não é só em vendas, não é só no financeiro, não é só no comercial. São várias áreas que todas elas têm processo e você precisa seguir esse processo para você sair do improviso. A causa raiz, né, de você viver no caos é o improviso. Essa é a causa raiz. E existem algumas coisas que você perde quando você está no improviso. Quem vê muito jogador de futebol, né, pega a bola, treina, está no jogo lá. Teve na outra Copa, teve um lance do jogador brasileiro que ele fez um gol de bicicleta de fora da área e voleio de fora da área, foi muito falado, e depois mostrou no treino que ele tinha treinado aquilo várias vezes, várias vezes. O Oscar, que nos deixou esse ano, também, ele falou que treinava cesta muitas vezes, né? Ele falou que ele errou muito mais cestas do que ele fez, só que ninguém arremessou na quantidade de cestas, quantidade de bolas na cesta como ele arremessou. Então, não é improviso. Quando a pessoa joga as coisas de lado, parece ali que é improviso, é para te dar uma percepção, porque você está vendo o palco da pessoa, você não está vendo os bastidores que a coisa acontece. Então, a gente está na Copa aí, então você vê lá um evento, o estádio lotado, mas a organização de um evento dessa magnitude é absurda, não se faz nada ali no improviso, tudo ali é pensado e muito bem pensado para que seja executado e as pessoas consigam ter o resultado que almejam, ok? Então, eu vou te falar aqui 3 coisas que você perde quando a sua empresa vive no caos. A primeira, clara e evidente, é tempo. Por quê? Se você está vivendo no caos, toda hora há interrupções em todos os departamentos, por vários motivos, ou por dúvidas de não saber o que fazer, ou por tempo parado porque não tem a mão de obra necessária, a ferramenta necessária. Então você perde muito em produtividade por causa desse tempo que foi jogado no ralo para, por exemplo, vai trocar imagina aí uma oficina, vai trocar ali o pneu do carro e não tem lá parafusadeira, que tira o parafuso do carro ali, né? Não está ali pronto. Imagina quanto tempo perde. Na Fórmula 1 eles trocam em segundos. Você vai aí em algumas empresas, eles levam horas, minutos. Né? Então, coisas que na Fórmula 1 é em segundos. Por quê? Porque lá está tudo preparado para aquilo, para a parada ser a mais rápida possível. Eles ainda põem combustível no carro. Né? Outra coisa que você perde muito quando sua empresa vive no caos, você perde vendas. Por que você perde vendas?
proposta não vai no prazo, a proposta sai com o nome errado, a proposta sai com um produto errado, a proposta sai fora de tempo, atrasada. Então, tudo isso faz você perder credibilidade com o cliente, e aí, sem credibilidade, você mandou a proposta, mandou ela atrasada, o vendedor fica com vergonha de fazer o follow-up, porque já foi atrasado. Eu brinco, o aviso do atraso não pode chegar atrasado. Você tem que primeiro avisar que vai atrasar e não atrasar e falar que atrasou. Porque se você falar que atrasou depois que atrasou, você atrasou duas vezes. Então é um problema. O aviso do atraso não pode chegar atrasado. Você perde isso, você perde também a questão de escala. Quando você está no improviso, você não consegue escalar, porque o improviso pressupõe que não está escrito, que não tem um jeito de se fazer. Então, se não tem o jeito de se fazer, não tem como replicar aquilo, não tem como passar para frente, como a gente tem aqui ó, no livro. O livro ele tem um método, né? A Triumpéia é um método do livro Vendedor Vencedor. Então, quando a gente está falando de escalas, por exemplo, ó, você tem uma proposta, você tem um passo a passo, um caminho a seguir. Se você tem um caminho a seguir, você pode replicar. Qualquer um que lê consegue replicar. Quando você não tem o caminho para seguir, você não consegue replicar. Se tem na Amazon também, você consegue encontrar lá, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Você já viu que você perde tempo, perde vendas, perde produtividade, né, perde escala, tudo isso você perde quando você está aí no improviso. Quando você sai do improviso e vai para a previsibilidade, vai para o processo, né? Aí o que, que você ganha com isso? Até o sorriso muda, né? Você ganha clareza. Todo mundo sabe o que o outro faz, quando faz, como faz. Está muito claro, né? Eu desenhei agora recentemente um playbook de marketing. Então lá está escrito o que postar, quando postar, quem vai postar, como vai postar, qual o tom de voz, qual a paleta de cores, como que fica no LinkedIn, como que fica no Facebook, como que fica no Instagram, como que fica no YouTube, tudo detalhado, qual o tom de voz que vai ser falado, tudo detalhado para qualquer um que leia saiba como fazer, não é? Não pode ser algo, uma leitura que muito técnica, onde as pessoas, só os técnicos consigam fazer. Tem que ser uma leitura simples, objetiva, direta, em qualquer pessoa que saiba ler consiga executar. A premissa é essa: soube ler, sabe executar. Você vai ganhar previsibilidade. Por quê? Se você sabe como acontece, você sabe quanto tempo leva. Eu tive um chefe quando eu trabalhei no Incor, o Walter, e ele te dava uma tarefa para fazer, e era assim, ele te dava 10 minutos para fazer a tarefa. E se você fizesse a tarefa em 10 minutos, ele te chamava para conversar, porque ele sabia que aquela tarefa poderia ser feita em 5 minutos, se você fosse experiente, 7 minutos, se você fosse uma pessoa iniciante, nunca em 10 minutos, que foi o tempo que ele deu. Ele dava isso para testar as pessoas, se elas estavam enrolando ou não para fazer alguma coisa. Era um teste que funcionava muito bem, todo mundo já sabia disso, trabalhava lá, né? Quem chegava era novato, não sabia, e aí caía nesse ponto aí que ele pegava, que estava enrolando, estava ali segurando o tempo, diminuindo a produtividade do time. E ele só conseguia fazer isso porque ele tinha previsibilidade, ele tinha um processo escrito, aí ele não depende da sorte, ele depende de executar o processo. Empresas que vivem no caos dependem da sorte. E empresas que têm processos depende de execução do processo, no volume, na qualidade, aí é outras questões que a gente vai ver. Mas a execução é a base, é a premissa. E você também, com a previsão, né, com essa saindo do caos, entrando numa rotina, entrando no processo, você também tem crescimento, você ganha crescimento. Então são três coisas que você ganha. Você ganha clareza, previsibilidade e você ganha um crescimento sustentável. Por que, que ele é sustentável? Porque tem como base um processo. Ele tem ali um caminho a ser seguido. Não foi do nada, não surgiu da cabeça da pessoa. É um
processo. O processo é soberano. O processo é soberano. Você não deve pular etapas no processo. Você já deve ter pego atalhos que fez você gastar mais tempo do que ganhar tempo. Tá? É a mesma coisa com o processo. E aí agora chegou no nosso momento onde que a gente vai dar uma dica prática de execução. Então eu quero que você faça comigo aí, ó. Você vai pegar uma folhinha em branco aqui, ó, uma folha em branco. Pega uma folha em branco como essa aqui que eu tenho e você vai mapear o seu processo comercial. Então tem lá a pessoa que quer comprar de você, uma pessoa que chegou na sua loja e quer comprar de você. Então você tem essa pessoa. Quando ela entra na sua loja, quando ela entra em contato por você, como ela chega? Como ela chega? Por quê? Isso vai dizer quais são os canais de venda, tá? Então, você precisa saber como que essa pessoa chega. Então, a pessoa entrou aqui na sua loja, como que ela chega? E aí você vai definir quais são os canais. O que são canais de vendas? São entradas do cliente. Então, aqui, por exemplo, o YouTube é um canal de venda. Você pode clicar aqui embaixo e fazer o decide. O LinkedIn é outro canal de venda, né? O que mais? O Instagram é outro canal de vendas. A gente participa aqui, né? Como vocês sabem, o meu escritório é dentro da Associação Comercial de Carapicuíba. A gente participa aqui de networking, que é outro canal de vendas, né? A gente também participa de rodadas de negócio, que é outro canal de vendas, rodadas de negócio. A gente também tem anúncios, que a gente paga anúncios, né, nas plataformas digitais, como o Meta, né? Então, o Meta lá, o Instagram, tem o orgânico, o YouTube aqui tem o orgânico e tem o pago. Então, a gente também tem investimento pago com tráfego, né? Então, é outro canal de entrada. A gente tem o WhatsApp que as pessoas ligam e falam com a gente. A gente tem os clientes indicando, né? Então, os clientes indicam. Por enquanto, por exemplo, agora que eu estou fazendo essa aula com você, talvez alguém esteja indicando a nossa empresa. Indicando é um processo é, que eu falo que é orgânico, onde você espera a indicação. E tem um processo ativo, que é pegar referência. Então, você vai pedir para a pessoa, você vai pegar essa pessoa a referência. Então, você, ó, abre aí seu WhatsApp, aí, escolhe 5, 6 pessoas que você entenda que para esse serviço que eu te apresentei faz sentido apresentar para elas também. Então, a gente pega a referência. Só aqui eu falei de ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 canais de vendas diferentes. Você precisa medir qual canal de vendas desse está sendo o mais produtivo e o que está sendo menos produtivo. Por que você precisa saber disso? Porque quando você sabe qual é o que tem mais produtividades, você aumenta o seu tempo nele. E quando você sabe o que tem menos produtividade, você tira ou você melhora o processo. É assim que funciona. Então, quando ele entrou, aí depois que ele entrou, ele vai seguir uma jornada do cliente quando ele entra em contato com você. Então, quem faz o primeiro contato? Tem uma pessoa que faz o primeiro contato. Então, você precisa fazer isso, ó. Quem faz o primeiro contato. E como faz, quem faz e como faz. Por que você precisa saber quem faz e como faz, tá? É a segunda pessoa aqui, eu vou até opa, tinha uma outra caneta aqui, mas agora ela não está aqui, mas seria, vou colocar menorzinho aqui, ó, seria um vendedor daqui, tá bom? Vou colocar uma maletinha aqui com dinheiro na mão dele aqui. O vendedor, quem faz o primeiro contato, quem faz como que é feito, né? Que perguntas são feitas, como qualifica esse cliente, tudo isso precisa estar claro. Depois disso, se você é como nós aqui, você vai enviar uma proposta. Depois eu vou falar sobre isso. Proposta, né, comercial não se envia. Proposta comercial se apresenta. Tá? Você vai marcar um horário e apresenta a proposta. Por quê? Porque se você enviar a proposta, a pessoa vai dar um Ctrl F e vai procurar o cifrão, que é o preço dessa proposta. Então, por isso, você jamais mande uma proposta
com o preço. Você manda a proposta técnica e o preço vai separado. A proposta técnica e o preço separado. Tá ok? Depois disso, você tem a negociação, onde aqui, na negociação, essa pessoa pode virar um cliente e trazer dinheiro para sua empresa, ou ele pode virar uma pessoa que não comprou. E aí, se ela não comprou, vou colocar aqui uma carinha triste nessa pessoa que não comprou e uma carinha feliz nessa pessoa que comprou, que ela está realizada, satisfeita. Então tá aqui, ó. Você vai mapear esse processo, quem comprou, quem não comprou. Olha, tudo dá para fazer isso numa pranchetinha que custa aí R$ 3, mais uma caneta. Agora, nossa caneta aqui é personalizada para quem faz parte do movimento executor, mas o que você vai entender. Por quê? Você tem que saber os motivos de quem não comprou, para você eliminar isso com as objeções, e você tem que saber os motivos que levou a pessoa a comprar, para você trazer pessoas parecidas com ela e nesse canal que ela comprou. Então, quando você está aqui embaixo, você sabe toda a trajetória que ela teve, como que foi. Então, quem comprou, você sabe por quê. Quem não comprou, você vai descobrir por quê. E aí, você vai ter o seu processo comercial aqui, ó, em uma página. Olha só, coloquei o meu processo comercial em uma página. Você tem que fazer isso. Se você não consegue explicar o seu processo comercial em uma página, o seu funil de vendas em uma página, você tem um problema. Provavelmente esse processo nem existe. Tá ok? O nosso processo existe, está escrito. E aqui eu reescrevi para vocês em uma página o processo comercial aqui na Vendedor Vencedor. Mas, Vanderlei, vamos lá. Se eu tenho o processo, tá tudo escritinho, bonitinho, mas as pessoas não estão seguindo o processo. Aí você vai auditar o processo, né? Auditar o processo é uma coisa que você pode fazer. Você pode auditar o seu processo. Quando você audita o seu processo, quando eu vou pegar essa parte aqui, eu vou auditar, então eu vejo aqui que a pessoa pulou uma etapa na qualificação, que é o como faz. Como faz tem a qualificação. Pergunta que você faz aqui de qualificação. Você é dono de empresa? Se você não é dono de empresa, provavelmente você não vai passar no nosso filtro. Tá? Então, quando faz o decide, né, você clica aqui, hoje mesmo você clica, pode fazer, agendar o seu decide. Primeiro passo aqui do nosso método, compromisso. Você vai agendar o decide, depois você vai entender quais são suas metas, quais são os seus indicadores, processo, como está a sua execução e a sua análise, vai ter um placar, e aí você vai entender qual que é o gargalo invisível que está impedindo a sua empresa de crescer, certo? Beleza, Vanderlei, mas eu não cheguei ainda a fazer isso. Mas vamos pensar aqui, você veio do YouTube, passou por toda essa jornada e comprou. Então, agora eu já sei que quem vem do YouTube e assiste o meu vídeo inteiro, isso é uma métrica, um indicador que tem como eu ter acesso. Eu sei que todos vídeos que melhores deram, o que melhor, o que pior deu, o que mais trouxe resultado, o que menos trouxe resultado, eu consigo medir. Se eu consigo medir, eu consigo melhorar. E se eu consigo melhorar, eu consigo ter um crescimento sustentável, beleza? E tudo isso daqui precisa ser registrado no CRM. Se não está registrado, não aconteceu, tá bom? O que não é registrado não executa, não foi executado. Se não tá escrito aqui, não foi executado. Agora temos aqui o nosso momento do desafio do executor. Que significa o desafio do executor? O que significa esse sino aqui? Você que está assistindo esse episódio com a gente, você pode também participar ativamente, que é executando uma missão. Você tem o prazo de 24 horas, que é até amanhã, 7h47, que vai sair o próximo episódio, para vir aqui executar. Ó, eu executei, e quando eu executei, eu tive tal resultado. E qual que é o desafio? Eu quero que você faça um mapa do seu processo comercial em uma folha, como eu fiz aqui com vocês. Você vai fazer um mapa do seu processo comercial.
desde a entrada do cliente até a saída do cliente. Você vai ter essa clareza. Eu quero que você tenha a mesma clareza que eu aqui. Então você pode reassistir esse vídeo, provavelmente você vai precisar reassistir para poder fazer esse mapeamento. E aí, depois que você mapear, você vem aqui com o emoji do sininho, coloca e diz lá mapeado. E aí sim você se torna um membro da comunidade de executores, de pessoas que vêm para executar. Eu acredito aqui, está escrito na minha pulseira, execução vence talento. Por isso que a gente está aqui constantemente, de segunda a sexta-feira, fazendo esse conteúdo de maneira gratuita para você. Então, curta, comente, compartilhe, mande aí para empresários que você acredita que não tem esse processo mapeado, que você vai ver que você pode ajudar essas pessoas, ok? No próximo episódio, então, a gente vai falar aqui no nosso Café com Execução 16. Estamos no 16º capítulo do Café com Execução. A gente vai falar amanhã de mais um hábito que está matando a execução dentro da sua empresa. Então, amanhã, às 7h47, a gente se vê aqui novamente. Até lá!